levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lawson, o Bob Cornell, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É uma grande alegria poder estar com você. Eu acredito que estamos estudando uma das doutrinas mais importantes em toda a Palavra de Deus, a natureza pecaminosa. A maioria dos cristãos, e coloca para mim aquele diagrama na tela, por favor. A maioria dos cristãos não tem a menor ideia sobre isso, não sabem. Eu me lembro de crescer na igreja e durante todos esses anos nunca ouvi uma só mensagem sobre esse tópico muito importante. Nenhuma. Porque não entendiam nada disso, seja quem eles eram. Estou falando da ignorância agora. Li vários livros e às vezes lembro de ler a frase natureza pecaminosa, mas nunca ler a explicação do que era. E finalmente, depois de anos de ignorância sobre esse tópico, aí li um comentário do Kenneth Wuest e ele explicou completamente e muito bem. E eu entendi, pelo menos na medida que era possível. Mas a igreja moderna é ignorante sobre esse tópico muito importante. Se você nos acompanhou nos últimos dias, eu acredito e espero que você tenha um conhecimento do que estamos falando aqui. A natureza pecaminosa não é algo físico, mas espiritual. E quando Adão e Eva pecaram, quando caíram no jardim do Éden, a natureza deles se tornou pecaminosa. Por isso falamos da natureza pecaminosa ou natureza adâmica. Se tornou pecaminosa, totalmente pecaminosa. Tudo que eles faziam, inclusive as coisas boas, Deus chamava de pecado. Isso porque se tornou a natureza deles. Quando a pessoa aceita Jesus, a natureza pecaminosa é meio que pausada, é desconectada. Não é físico, é espiritual, mas eu quero usar essa terminologia. Ela é desconectada e não tem problema aí. Então, como é que ela é reativada? Como é que esse negócio terrível começa a me controlar sendo filho de Deus? Porque ensinamos, venha para Jesus e tudo vai ficar bem. Você nunca terá outro problema, etc, etc. Talvez eu esteja exagerando, mas é bem próximo do que os pregadores ensinam às vezes. E é uma verdade, mas não dá informação alguma. Então, eu conheço um irmão que outro dia me falou no telefone. Estávamos falando de algo que não tinha nada a ver com o Senhor e eu nem sabia quem ele era. E ele disse assim, ele falou abertamente, eu era salvo e eu servia a Deus. Aí eu perguntei, por que você não serve ele agora? Qual o problema? E ele disse, é difícil demais. E a maneira como ele estava tentando viver, como milhões estão tentando fazer, é muito difícil. Não é possível, porque é uma falha atrás da outra. A pessoa desiste e fala, para que eu vou ficar tentando? Não vale a pena. E temos milhões de pessoas que não desistiram exteriormente, mas interiormente já desistiram. Eu não vou conseguir vencer, não dá. E a natureza pecaminosa está governando sobre eles e eles nem sabem o que é a natureza pecaminosa. Mas eu espero ter explicado de uma maneira, quando Adão e Eva caíram, aquilo entrou no DNA de todo ser humano no mundo. Agora eles nascem com a natureza pecaminosa e nos controla até nascermos de novo. E depois, infelizmente, se a nossa fé não estiver exclusivamente em Cristo e na cruz, mesmo sendo crentes e amando a Deus, vamos ser controlados pela natureza pecaminosa. E o problema é que nós não podemos vencer certas coisas em nossas vidas porque a natureza pecaminosa nos governa.
Por isso, Paulo disse: não deixe que o pecado reine em vossos corpos mortais, versículo 12 do capítulo 6 de Romanos. E, se não fosse possível que reinasse ou governasse, o apóstolo não diria isso. Não teria feito essa declaração, mas ele fez porque é possível. Não deixe a natureza pecaminosa. É o que ele estava falando. Reinar em seu corpo mortal para que você obedeça, assim como sua concupiscência e etc. E esse é o problema. Alguns de vocês estão lutando com algo e já faz anos, e você ama a Deus. Você não quer decepcionar ao Senhor e você prometeu: eu vou largar, seja lá o que for, nunca mais vou fazer isso, mas você se encontra fazendo a mesma coisa vez após vez após vez. É porque a natureza pecaminosa está te governando e é mais poderosa que sua carne. É mais poderosa que a sua carne. O pecado é tão poderoso, somente a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, Romanos 8:2, pode vencer a lei do pecado e da morte. Eu vou repetir. A lei do pecado e da morte é uma lei. É tão poderosa, muito poderosa, a ponto de que você não pode vencer fora da lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. É a lei mais poderosa do universo criada por Deus. E o mais lindo disso tudo é que essa lei está em seu coração e em sua vida como crente. Mas muitas vezes não usamos ela, não sabemos o que fazer, não entendemos ela. Você coloca a sua fé, vou te falar como. Coloque sua fé exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz. E mantenha ela exclusivamente em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. E você então descobrirá o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é capaz de fazer qualquer coisa, é todo-poderoso, onisciente, onipresente, pode fazer o que for. Quando sua fé está no lugar correto, o Espírito Santo, que opera totalmente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo, começa a trabalhar por você. Essa é a única resposta. Não existe outra. Não existe outra maneira de caminhar em vitória. Só isso. Mas, quando sua fé está correta e mantida no lugar correto, o Espírito Santo começa a operar em sua vida, seu coração, e você vai se encontrar vencendo coisas que você teve dificuldade por anos. Glória a Deus. Uma das maneiras que os crentes veem a sua vitória sobre o pecado e aprendem assim é que, depois de sermos salvos, e pentecostais acreditam que depois que somos batizados com o Espírito Santo, Deus energiza ou fortalece nossa vontade própria para dizer não para o pecado. Ainda bem que você falou isso, não é verdade? A nossa vontade própria é muito importante. Ainda assim, Deus, isso não é o que Paulo explicou aqui em Romanos 6 e no livro de Romanos ou em suas outras epístolas, como a maneira de vencer o pecado, atitudes pecaminosas ou a carne ou natureza pecaminosa. Não é só através de nossa vontade. Nossa vontade é importante, mas não é somente através de um espírito forte que diz não para o pecado, mas nossa vontade própria é importante, mas nós temos que escolher colocar nossa fé, não somente aceitar mentalmente a cruz, mas temos que depender do que Jesus fez na cruz por mim e comigo, o que ele fez para mim em meu lugar, e como Paulo explicou em Romanos 6 também, ele descreve não só o que ele fez por mim, mas o que ele fez comigo. Então, como crente, a nossa vontade é muito importante, mas nossa vontade não é a chave para vencer o pecado de si mesmo. Nossa vontade é crer e depender do que Jesus fez por nós, tomando o nosso lugar na cruz, e o que ele fez conosco na cruz. E o que ele fez conosco foi que ele, como Paulo explica em Romanos 6, ele nos batizou em Cristo. Nele, quando fomos salvos, ele nos imergiu. E Paulo não está falando de batismo nas águas, em Romanos 6.
ele nos imergiu em Cristo, ele nos imergiu em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. E tudo que Cristo conquistou através de sua morte na cruz, ele nos imergiu nisso. Então, Cristo tem a vitória total sobre o pecado. Claro que ele nunca pecou, mas ele tem a vitória total sobre o pecado e sobre Satanás, vitória total sobre o mundo e até mesmo sobre nossa carne. Cristo venceu tudo e ele nos imergiu nisso. E é aí que temos que colocar nossa fé na realidade de Jesus e o que ele conquistou por nós ali na cruz. Ainda bem que você mencionou isso, porque a maioria dos cristãos estão tentando viver para Deus através de sua vontade própria. Paulo disse em Romanos 7,18: porque a vontade está presente comigo. A vontade existia, mas como fazer o que é certo ele não sabia. Nos mostra que a vontade é importante, você mencionou bem. Temos que decidir se vamos seguir o caminho de Deus ou não, e por aí vai. Mas a maioria dos cristãos tentam viver para Deus através da vontade própria e não é possível. Eu escutei uma mulher pregando outro dia na televisão e ela disse, e eu estou parafraseando o que ela disse: quando a pessoa aceita Jesus, Deus fortalece sua vontade própria para que agora você pode fazer coisas que antes não podia fazer. Porque, olha, isso não é bíblico não, não está certo. E então é por isso que muitas pessoas falham, porque Deus nunca quis que vivêssemos essa vida pelos meios da vontade própria. E você disse muito bem, a vontade é importante, mas é importante decidirmos seguir o caminho de Deus ao invés do nosso. É aí que ela é importante. Ou é o jeito que Deus estipulou para se vencer, ou uma forma que não é que Deus escolheu, e Deus só tem uma maneira de vencer o pecado, que é a cruz e o que Cristo fez e conquistou na cruz, como sempre falamos. Às vezes as pessoas se perguntam por que repetimos tanto isso em palavras diferentes, mas por que sempre repetimos? Porque Deus só tem uma forma de se vencer, que é através de Cristo e o que ele conquistou na cruz. É isso aí. Daqui a pouco vamos voltar e não quero que você perca uma só palavra. O que estamos tentando te ensinar é extremamente importante e acredito que você concorda. Voltamos já.